amado, queria te perguntar, foi falado aqui em crise, né? O Kleber falou em crise. Você já passou por uma crise daquelas? Acho que é difícil alguém que não tenha passado, né? Sabe aquela que você pensa, meu Deus, o que eu vou fazer? Por onde eu vou começar? O que eu faço primeiro? Né? Essa crise pode ser em várias áreas. Normalmente a gente fala em crise, a gente pensa em crise financeira. Geralmente a primeira coisa que a gente pensa é em crise financeira. E agora, o que eu vou fazer? Não tenho dinheiro para pagar as contas, não tenho dinheiro para pagar o carro, a prestação do carro, colégio das crianças, né? Tantas coisas que às vezes você está naquele desespero, naquela crise financeira, que às vezes você vai vendendo o carro, vai vendendo as coisas, de repente está andando a pé, né, indo para os lugares a pé. Esse é um tipo de crise. Mas tem outras inúmeras crises, né? O Kleber falou aqui em crise no casamento. Aquele momento no casamento que se diz, não tem mais solução, a única solução é a separação, é o divórcio, não tem quem me ajude, a solidão toma conta, todos aqueles sentimentos negativos tomam conta. É um tipo de crise. E quantas outras crises existem? Repita comigo essa frase. Em tempos de crise, Deus realiza o impossível e o extraordinário. Amém, glória a Deus. Agora fala para o teu vizinho do lado aí, para ele ouvir bem isso. Em tempos de crise, Deus realiza o impossível e o extraordinário. Amém? Você vai ver um videozinho agora de alguém que estava passando por uma crise, né? Alguém que no momento de crise teve que fazer algo. E nós vamos ver esse vídeo agora que vai passar um momentozinho dessa crise. Samaria, 850 a.C. Seu servo, meu marido, morreu. Me ajudem! Me ajudem! Profeta Eliseu! Agora, os credores dele estão querendo levar os meus filhos como escravos. Profeta Eliseu! Profeta Eliseu! Eu não tenho nada. O que você tem? Nada. Somente um pouco de azeite. Isso, traga para mim. Deus sempre provê ao seu povo. Peçam a seus vizinhos todas as vasilhas vazias que tiverem. Às vezes, de maneira extraordinária. Derramem o azeite nas vasilhas vazias e vão pondo de lado as que ficarem cheias. Tragam o máximo que puderem. Preciso de outra vasilha. Rápido! O tema da nossa mensagem nessa noite é o Deus que multiplica. Vamos orar antes da gente iniciar a palavra do Senhor? Você quer que Deus fale com você? Fala com Deus agora. Espírito Santo, fala comigo. Se é a primeira vez que você está aqui, você diz, ai, que coisa estranha esse negócio de Deus falar com a gente. Mas acredite, Deus quer falar com você. Eu tenho certeza que Ele já está falando desde o início do culto, né? Então, fale para Deus. Fala comigo, Senhor, de uma maneira particular e especial. Pai querido, nós estamos aqui agora declarando, Senhor, a nossa dependência do Senhor.
Paizinho, sem o Senhor e sem teu Espírito nada podemos, não podemos entender a tua palavra, não podemos falar da tua palavra, não conseguimos alcançar a dimensão da fé. Mas agora nós te pedimos, Senhor, que o teu Santo Espírito venha falar com cada um de nós nessa noite. Que teu Santo Espírito traduza para cada um da maneira que a pessoa, o meu irmão e a minha irmã, aquele visitante vai entender a tua palavra. Nós cremos que a tua palavra não volta vazia, mas ela cumpre o propósito para que foi designada. Então nós pedimos, Senhor, que nessa noite a tua palavra cumpra o propósito na vida de cada um. Espírito Santo de Deus, tens a liberdade em nosso meio. Flui em nosso meio, Espírito, e fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Essa historinha que a gente viu, eu creio que quem já conhecia essa história? Quem sabe do que se trata essa história? Nem todos, né? Então, é a história que fala de uma mulher que ficou viúva e que Eliseu, era um profeta do Senhor, fez o milagre da multiplicação na vida dela, na casa dela, né? Então, vamos imaginar, quem era essa mulher? Até pouquíssimo tempo ela tinha um marido. Naquela época, a mulher que não tinha marido, ela não tinha como sobreviver. Ela não tinha como se sustentar. Mulher não podia trabalhar fora, não tinha. Absolutamente, ela dependia ou do marido ou dos filhos. E ela tinha 2 filhos que, pelo relato, eles ainda eram pequenos, jovens. Como essa mulher iria sobreviver? Até pouco tempo, ela tinha um marido. E, de repente, ela se torna viúva. Aí a gente já tem uma crise, né, do luto. Quem já passou por um luto sabe como é difícil, sabe o processamento do luto, como é difícil, quantas vezes vem revolta, vem dor da solidão, dor do desamparo. Então, aí já se iniciou uma crise na vida dessa mulher, ficou viúva. Agora imagina comigo, quantos pensamentos tinham na mente dessa viúva. E agora, o que eu vou fazer? Como eu vou sobreviver? Será que eu vou ter que mendigar? Vou virar um mendigo? O que vai ser de mim? Mas a Bíblia diz que ela era esposa de um dos discípulos de Eliseu. Eliseu era um profeta de Deus, que já vinha fazendo milagres. E a Bíblia diz que ela era esposa do discípulo de Eliseu. Então, era uma viúva, que o seu esposo era discípulo de Eliseu, e era uma mãe que tinha 2 filhos. Era essa a mulher em crise, que nós vimos no vídeo. Agora, imagina comigo como era essa situação dela. A situação dela era de emergência, era de desespero, era de angústia. O que ela ia fazer? Ela não tinha o que fazer, com filhos pequenos ela não tinha como se sustentar. Imagine a angústia, aquela crise que eu perguntei no início da mensagem, né? Se você já passou por uma crise, como que você lidou, eu não sei. Tem gente que fica assim, parece que sereno. Já viu gente que está no meio da crise e está assim, sereno. Mas por dentro é um vulcão? Já viu gente assim? Né? Parece que está tudo sob controle, mas perde o sono à noite, dá gastrite, dá azia, estômago incha, todos aqueles sintomas de ansiedade, né? Taquicardia. Então, crise sugere mais ou menos isso, uma descarga de adrenalina no nosso corpo, de cortisol, que é o hormônio responsável pelo estresse, né? E o nosso corpo entra, às vezes, num colapso. Uma das coisas, geralmente, é o sono, né? Quem não tem problema de sono aqui, glória a Deus. Quando entra em crise, não tem problema de sono, glória a Deus. Porque isso é raro, né? Porque a mente não desliga, a mente não para de pensar. Então, à noite, está ali pensando o que vai fazer. Então, a situação dessa mulher era gravíssima. Eu imagino, como mulher, ela se escondendo lá no banheiro, né, no lugar onde era mais secreto, e chorando escondida dos filhos. Que mulher é assim, não é? Nós, mulheres, não somos assim? Quem tem filho não chora na frente do filho, a gente chora escondidinho. E depois enseca as lágrimas e vem. Então, vamos lá, vamos enfrentar isso, né? E dá aquele chá de ânimo, aquela chá de força. Mas no secreto a gente chora. Agora lembrei que dia 8 é dia da mulher, né? Então, parabéns já a todas vocês, mulheres guerreiras, corajosas. E é assim, eu imagino essa mãe chorando lá no cantinho, escondida. E agora? O que eu vou fazer? Pensem comigo.
Imagine se essa mulher fosse daquelas que sai botando o trombone falando para todo mundo. Se fosse tempo de Face. Ai, eu estou numa crise. Me ajude. Não tem pessoal no Face que faz assim? Que expõe a sua vida para todo mundo no Face? Imagina ela lá no Face, no WhatsApp, numa corrente de amigas, lá um grupo de amigas, né? Gente, eu não sei o que vou fazer, não sei o que eu vou comer amanhã. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que essa mulher foi até o profeta Eliseu. Por quê? Ela sabia que ele era um homem de Deus. Ela sabia que só Deus poderia ajudá-la. Imagine quantas coisas ela já tinha visto ali com seu marido, né? Presenciado, talvez milagres de Eliseu, já visto tantas coisas. A Bíblia diz que ela não correu para a vizinhança pedir ajuda. Você tem um pedaço de pão aí? Você pode me ajudar isso? Você pode? Não. Para pedir esse tipo de coisa, ela não correu na vizinhança. Ela correu ao profeta Eliseu. Aí, quando Eliseu pergunta para ela o que aconteceu, ela explica, né? O teu discípulo, o teu servo faleceu e vamos dizer que ele não era tão econômico assim. Ele deixou a família em dívidas. Nós, às vezes, até somos pessoas de Deus e tal, mas às vezes temos uma tendência e uma fraqueza, e às vezes fazemos dívidas. Eu não sei exatamente por que eram as dívidas dele, mas ele deixou a família com dívidas. Você que já foi deixado por um pai, por uma mãe, um esposo com dívida, você sabe exatamente o que eu estou falando. E ela explica então para Eliseu, olha, ele faleceu e agora a gente está cheio de dívida. E os credores estão vindo dizer que vão levar os meus filhos. Porque naquela época era assim. Se você não tivesse dinheiro para pagar a dívida, os teus filhos eram como se fossem vendidos como escravos. Aí você pagava a tua dívida. E os credores já tinham ido à casa dela dizendo que eles iriam levar os filhos. Deram 3 dias, deram uns dias para ela resolver essa situação, pagar as dívidas, senão eles levariam os filhos. Imagina o desespero de uma mãe. Só quem é mãe sabe disso. O quê? Eu ficar sem meu filho pode ser vendido como escravo, aonde ele vai, eu não sei, o que vai acontecer com ele? Era uma situação desesperadora, era uma situação de angustiante demais, que não tinha o que fazer. O profeta Eliseu, muito sábio, homem de Deus, ele pergunta, instruído pelo Espírito Santo de Deus, pergunta para a mulher, mulher, o que você tem em casa? Como a gente viu no vídeo, né? Não tenho nada. O que você tem em casa, mulher? Ah, eu tenho uma botija, um pouco de azeite numa botija. Ela não tinha nada? Tinha alguma coisa. Era muito? Não, era pouco, mas ela tinha. Um pouco de azeite. Naquela época, azeite era quase que ouro, né? Era feito muitas questões farmacêuticas, até remédios, colocavam-se ervas. O azeite era usado no meio eclesiástico, né? Para fazer, os sacerdotes eram ungidos com óleo. Enfim, o óleo era o azeite era a moeda corrente, digamos, né? Toda a sobrevivência vinha do azeite. E ela fala, eu tenho um pouquinho de azeite. O profeta Eliseu fala assim para ela, olha, você vai pegar todas as vasilhas que você tem em casa e você vai sair na vizinhança pedindo vasilha emprestada. Gente, ela foi lá na vizinhança reclamar da situação dela? Não, talvez ela fosse uma mulher discreta, daquelas que... Sabe aqueles que moram no apartamento que não sabem o nome do vizinho da frente? Eu não sei se ela era assim, mas eu penso que não, pelo resultado que ela teve. Eu imagino que ela era uma pessoa sociável, mas naquela discrição, né? A Bíblia diz que ela sai pedindo para os vizinhos vasilhas emprestadas. Queridos, como que alguém que fala para o profeta, que só tem um pouquinho de azeite na botija, ele manda pegar a vasilha dos vizinhos? Você obedeceria isso? Pense um pouquinho. Você ia obedecer e ia dizer assim, esse profeta está, pirando.
Que isso? Eu estou falando que eu não tenho nada, que eu tenho um pouquinho de azeite, e o profeta manda eu sair por aí pegando vasilha dos outros? Esse profeta está meio fora da casinha, né? A Bíblia fala que ela foi aos vizinhos pedir as vasilhas emprestadas. E a Bíblia diz que ela conseguiu muitas vasilhas. Aí eu penso que ela era uma boa vizinha, né? E o que você pensa assim, uma pessoa que vai pedir vasilha emprestada, que está nessa situação, primeiro, ela não sabia o que o profeta ia fazer. Ele só disse e ela obedeceu. Confesso para você que eu teria dificuldade de obedecer. Primeiro eu ia querer saber por quê. Mas por quê, profeta? Por que você quer que eu vá pegar vasilha emprestada? Aí já ia, né? Talvez já murchar alguma coisa ali. Aí ele pega, fala para ela, então, e buscar, ela foi, e daí, veja só, para eu pedir coisas emprestado. Quem já teve situação financeira aqui bem ruim, sabe como é difícil, graças a Deus que a gente tem, mas como é difícil, às vezes, receber as coisas doadas, não é? Uma cesta básica não é tão fácil, a gente prefere dar. A Bíblia diz que melhor é dar do que receber, né? Então, glórias a Deus que a gente pode dar, mas se a gente precisar também, amém. O que ela precisou para pedir as vasilhas emprestadas? Humildade. Os vizinhos podiam dizer assim, mas o que você quer com a minha vasilha? Então, também não sei, o profeta mandou eu buscar, eu só estou buscando. Ah, mas você é bobinha mesmo, hein? Vai acreditar numa coisa dessa? Né? E a Bíblia diz que então ela foi e pegou e conseguiu muitas vasilhas emprestadas. Aí, o profeta tinha dado a instrução para ela ir despejando aquele pouco azeite que ela tinha na botija. E ela, de novo, pela fé, obedeceu. E como a gente viu no vídeo, ela foi despejando, despejando. Gente, o que é isso? Começa a despejar o que era pouco e aquilo não acaba. E foi despejando e despejando, e encheu todas as vasilhas. Até que ela pergunta, cadê a próxima vasilha? E os filhos ajudando, né? Cadê a próxima? Não tem mais, acabou. A hora que as vasilhas acabaram, acabou o azeite. Nós vemos o que então aqui? Uma mulher em crise, e uma mulher humilde, e uma mulher de fé. Ela teve fé para fazer o que o profeta mandava. Ela teve fé sem saber o que ia acontecer, simplesmente obedecer. Nós não somos assim, queridos. Nós sempre queremos saber o porquê, não é? Se alguém pergunta assim, ei, fulano, você vai na igreja amanhã? Você fala, por quê? Não é? É meio que reação da gente, imediatamente. Ah, você tem R$10 aí? Por quê? E ela não perguntou, esse é um sinal da fé. Eu simplesmente obedeço. Abraão, quando Deus chamou Abraão, ele disse, sai dessa tua terra e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Abraão não tinha nem noção para onde ele estava indo. Mas ele foi pela fé, fazendo passo a passo do que Deus tinha mandado para ele. Então essa mulher, depois de arrecadar todas aquelas... Imagina a casa dela, né? Aonde chegava tinha vasilha de azeite. Ia no quarto, tinha vasilha. Ia na cozinha, tinha vasilha. Cheia a casa de vasilha de azeite. Imagina ela pergunta, e agora? O que eu vou fazer com tanto azeite? O que eu faço com isso? Eu preciso de farinha para fazer pão, eu preciso disso, eu preciso daquilo, né? Não é só de azeite, o que eu vou fazer? Ela foi até o profeta Eliseu e perguntou ali, acho que o profeta Eliseu estava dando uma de consultor, né? De coaching profissional, dando ali umas dicas para ela como se tornar uma empreendedora. Aí Eliseu fala para ela, agora você vai pegar todo esse azeite e vai viver com todo o dinheiro que você receber até o fim da sua vida. Olha que bênção, amados. Esse é o Deus que multiplica. É o Deus que recebe aquele pouco que nós temos e do que nós temos Ele faz o muito. Esse é o Deus que recebe o pouco que você tem. E talvez nessa noite você esteja dizendo, Esther, eu tenho pouca fé. Acredite, se você exercer a tua pouca fé, mesmo que ela seja desse tamanho, como a Bíblia fala, um grão de mostarda, Deus pode multiplicar aquilo que você tem precisado.
Talvez você veio aqui nessa noite pela primeira vez e você está dizendo: Esther, o meu coração é tão sujo, eu já fiz tantas coisas horríveis que você não tem nem noção. Se passasse um filme da minha vida, eu morreria de vergonha. Eu não tenho nada para oferecer para Deus. Você tem um coração? Então você tem o que oferecer para Deus. Ah, mas é um coração sujo? Não tem problema. O nosso Deus é perito em transformar corações sujos através do sangue de Jesus e purificá-los e deixá-los mais branco do que a neve. Ah, Esther, mas é que eu só tenho mágoa no meu coração. Tem mágoa aí? Que tal hoje, pela fé, entregar essa mágoa aos pés da cruz de Cristo e ver um coração multiplicado em paz, multiplicado em alegria, porque a mágoa rouba alegria, rouba energia, traz doença, 1001 coisas. Imagine entregar essa mágoa hoje para Deus e dizer: Deus, está aqui, ó, só tenho isso para te oferecer hoje. Creia, amado, Ele está aqui de braços abertos para receber aquilo que você tem. Talvez na hora do dízimo e da oferta você disse: mas eu só tenho um real, R$2 para dar de oferta, do que vai valer isso? Queridos, Deus não olha a quantia, Ele olha o coração. Ele não vai olhar se você deu R$2, se deu 10, se deu 200, se deu 2.000. Ele vai olhar o coração com que você ofertou. O dízimo, né? A Bíblia fala que quando a gente traz o dízimo à casa do Senhor, é para a gente fazer prova dele, se ele não abre as janelas do céu e derrama tanta bênção que a gente não vai ter onde guardar. Quem tem experimentado essa bênção do dízimo? Glória a Deus, aleluia. É fazer prova de Deus. E talvez a partir de hoje você vá se tornar um dizimista, não sei. A partir de hoje talvez você vá dizer: eu quero essa vida nova e eu só tenho uma vida toda destroçada para apresentar para Deus. Ele está aqui. A Bíblia fala que aquele que vem a Deus, de maneira nenhuma Ele lança fora. Ele está disponível para receber aquilo que você tem. Talvez você tenha sido convidado para um trabalho na igreja ou lá na tua profissão e você está se sentindo, ó, deste tamanhinho. O testemunho que nós ouvimos aqui, a irmã dizendo que olhava no espelho, né, e via como se fosse qualquer uma. Talvez você tenha um desafio pela frente e você está dizendo: mas eu não consigo, pastor Eduardo, é tanta coisa. É tão grande esse ministério que estão querendo, que estão me chamando. É tão grande essa promoção que querem me dar e eu não sou nada. Querido, ninguém é nada na presença de Deus. Primeiro, você é filho e filha amada de Deus. E se Deus tem te chamado até para a obra, de repente você tem visto os intercessores aqui, você pensa: eu queria ser um intercessor, mas eu não sei direito como fazer. Eu queria estar ali ajudando, mas eu não sei. Eu não sei também, mas o nosso Deus sabe. Aleluia! É o Espírito Santo que capacita. Agora, recentemente, veio, né, uma oferta, um pedido de um ministério para eu assumir. Eu olhei: mas que horas que eu vou fazer isso? Eu não tenho tempo de fazer isso. Esse ministério que Deus está dando. Mas é o meu Deus que multiplica horas. Que multiplica não no sentido do nosso relógio ter mais horas, mas Ele potencializa o trabalho das nossas mãos. A Bíblia diz que Ele abençoa o trabalho das mãos daquele que o temem. E Ele vai multiplicar a capacidade. Deus, eu falei: Deus, eu não tenho capacidade, eu não consigo. Deus multiplica a capacidade. Deus multiplica aquilo que você entrega para Ele. O nosso Deus é um Deus que multiplica. É muito estranho a matemática de Deus. É muito ilógico a matemática de Deus. Para os matemáticos aqui de plantão, né, analistas de sistemas, TI, é muito doido a matemática de Deus. A Bíblia diz que quando você dá, você recebe. Quando você é fraco, você é forte. Quando você não tem nada, Ele te supre em tudo, Ele te capacita. Quando você oferta uma coisa, Ele te dá 10 vezes mais. A Bíblia diz assim: dar e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Essa é a matemática de Deus. A matemática de Deus, você entrega um dia de oferta para Deus, de trabalhar para Deus. Deus, eu vou trabalhar para o Senhor nesse dia. E ele abençoa o trabalho das tuas mãos, e Ele multiplica o teu salário, e Ele vai prover o alimento, o sustento que você precisa. Às vezes eu estou indo ministrar um retiro de mulheres em algum lugar por aí, eu falo: Deus, eu estou indo, mas o Senhor sabe das necessidades da minha família.
E Deus fala, enquanto você está trabalhando por mim, eu trabalho por você. Amém? Esse é o nosso Deus, que sai da lógica humana, que faz aquilo que é impossível para nós. Você tem algum impossível para Deus nessa noite? Você tem algo que você olha e diz, isso nunca vai dar certo? O Espírito de Deus nessa noite, eu tenho certeza que Ele já está ministrando ao teu coração e dizendo, entrega, entrega, entrega um pouquinho. A viúva falou que não tinha nada. A segunda pergunta, ela disse, sim, eu tenho um pouquinho de azeite. Sabia que essa história se repete no Novo Testamento? Quando Jesus estava com os discípulos, depois de passar 3 dias já com uma multidão de 5.000 pessoas. Imagina o que é 5.000 pessoas. Essa igreja aqui cabe 5.000 pessoas? Não, né? Essa igreja lotada aqui no domingo, que não tem lugar para sentar, não cabe 5.000. 5.000 pessoas há 3 dias andando com Jesus e ouvindo dos ensinamentos dele. De repente, Jesus teve pena daquela multidão e disse, nós temos que dar-lhes de comer. Aí os discípulos, imagina a risada deles, né? Espera aí, Jesus, você está brincando, né, mestre? Como nós vamos alimentar essa multidão? Jesus pergunta para eles, o que vocês têm aí? O que vocês têm aí? Aí eles conseguiram um menino, a Bíblia fala que tinha um menino, que tinha 2 pães e 5 peixes. Tinha um menino que acho que tinha feito a merendinha ali, né? A lancheirinha dele, e tinha levado 5 pães e 2 peixes. Alguém fez uma doação de 5 pães e 2 peixes. Aquele menino podia ter ficado quieto, eu não tenho nada. Eu vou dividir o meu único comidinha. Sabe aquela banana última, quando a gente está num aperto e a gente tem que dividir com alguém? Aquela fruta gostosa que a gente está comendo tem que dividir com alguém? Imagina ele olhando aquela multidão e os peixinhos e os pãezinhos dele ali. Ele poderia dizer, eu não vou entregar o meu pãozinho e o meu peixe. Isso é para mim, minha mãe fez para mim esse lanchinho. Então os discípulos perguntam, né? E esse menino vai lá e entrega esses pãezinhos e esses peixinhos. Olha o Deus que multiplica. A Bíblia fala, nos evangelhos, que desses pãezinhos e peixinhos, eles alimentaram 5.000 pessoas. E sobraram quantos cestos? 12 cestos eles sobraram. Eu não sei como foi, se eles iam pegando pão e ia aparecendo mais pão. Aí Jesus ainda deu as dicas, sentem o povo, mandem o povo sentar, façam isso, façam aquilo. Até aquele momento eles não sabiam o que Jesus ia fazer. Aquela foi a primeira multiplicação. Eles não sabiam. Aí Jesus fala, vocês têm alguma coisa? Imagina eles rindo também, né? 2 pãezinhos e 5 peixes. Jesus agora sim, que ele de uma vez saiu da casinha, né? Aí alguém ofertou só esse pouquinho para 5.000 pessoas. Foram alimentadas 5.000 pessoas. E sobraram ainda 12 cestos de pães e peixes. Aleluia! Esse é o nosso Deus que multiplica. Depois ele faz uma segunda multiplicação dos pães. E Eliseu também, além de multiplicar o azeite da viúva, tinham 20 pães e ele multiplicou para 6 homens. Você pode ver lá em Reis. Ele também multiplicou pães. O que você precisa que Deus multiplique na sua vida hoje? Sabedoria? Ele tem prazer em dar sabedoria. Fé? Ele está aqui colocando já a fé no teu coração, porque você veio nesse culto, porque você está aqui ouvindo a palavra de Deus. E a Bíblia diz assim que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você precisa que Deus multiplique amor na tua vida, amor pela sua esposa, amor pelos seus pais. O nosso Deus é o Deus dos desamparados. O nosso Deus é o Deus dos que estão em crise, em aflição. Olha o que fala em Deuteronômio 10, 17, fala, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Você se sente desamparada? Você se sente desamparado? O nosso Deus é o Deus dos desprezados, dos desamparados. E Ele está aqui nessa noite, de braços abertos, para receber a tua oferta nessa noite.
de talvez um coração só com mágoa, de talvez um coração cheio de pecado, de talvez uma incredulidade até. Esther, eu não creio em nada disso que você está falando. Mas acredite, Deus pode fazer você crer. Mas você tem que tomar uma atitude. A mulher ficou chorando que não tinha, não. Ela foi lá e reclamou para o profeta e foi atrás. E ele mandou buscar, ela foi, ela trabalhou. Eu imagino que ela não tinha um corpo todo esculpido pela academia, né? Assim, com aqueles músculos. Imagine o trabalho que ela tinha de trazer todas aquelas vasilhas. Mas ela obedeceu, ela fez algo. Tem pessoas que querem milagre de Deus e não dão um passo na direção disso. Querem milagre de Deus, mas não exercitam a sua fé. Querem milagre de Deus, mas não vão até a pessoa certa, o único caminho que é Jesus Cristo, que nos leva ao Pai. O que você precisa hoje de Deus? A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E que Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Sabe o que é isso? Ele tem prazer em dar. Ele tem prazer em entregar para você. Ele é pai. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Vocês não amam dar coisas para os seus filhos? Né? A gente até tem que se segurar. Não vou dar porque precisa aprender limite. Né? Não vou dar porque precisa aprender a se frustrar, senão vai achar que tudo é assim fácil na vida. Precisa falar não. Mas não é uma alegria dar um skate para um filho, dar uma boneca para uma filha, poder pagar a faculdade do seu filho, da sua filha, não é um prazer? Esse é o nosso Deus, que tem prazer em dar aquilo que precisamos. Ele tem prazer, imagine um pai alegre, dizendo, filho, o que você precisa nessa noite? Filha, o que você precisa? Eu estou aqui. Eu sou galardoador daqueles que se aproximam até mim com fé. Você tem fé nessa noite aí? Amém? Um pouquinho? Vamos multiplicar essa fé hoje? Amém? Tem um pouquinho de vontade de servir a Deus? Tem? Amém, glória a Deus. É pouquinho? Bastantão? Amém. Imagine quem tem bastante pode multiplicar mais ainda, né? Se sente inferior? Se sente incapaz? O nosso Deus multiplica a tua capacidade. O nosso Deus multiplica a tua capacidade. Porque dele, por ele, são todas as coisas. É o Espírito Santo que te fortalece. E talvez, queridos, nessa noite você precise de uma força. Talvez a tua força esteja pequenininha. Talvez você esteja muito cansado dessa vida, das lutas da vida. Talvez você esteja, como a Bíblia diz, cansado e sobrecarregado e oprimido. E Jesus fala, vinde a mim, você que está cansado e oprimido, e eu te aliviarei. E talvez nessa noite você vai entregar isso, esse cansaço, e Deus vai multiplicar a tua força. Amados, várias vezes eu cheguei no final do dia e disse, Deus, eu preciso de um sono renovador. Eu preciso que o Senhor multiplique as minhas forças. Eu preciso. E eu via as forças, Deus me renovando as forças e multiplicando as forças. Quem está na obra do Senhor sabe quantas vezes a gente está ali que não aguenta mais nem falar direito, está tão cansado. E não, tem que ir lá, tem que pregar, tem que fazer isso, fazer aquilo. E parece que Deus renova a força, assim como se você tivesse dormido 30 horas. Lá na Amazônia, quando a gente vai no barco, né, da Junta de Missões na Amazônia, a gente levanta às 8, a gente trabalha o dia inteirinho até às 11h30 da noite. Pensa no calor da Amazônia, de quase 40 graus, né? O povo lá tudo tranquilo, a gente derretendo. E daí você chega à noite, você vai deitar, você diz, ai Deus, como é que eu vou conseguir amanhã? Acreditem, Deus multiplica as forças. A Bíblia diz que aos seus amados, Ele dá enquanto dormem. O que você precisa do Senhor nessa noite? O desafio é que você venha aqui nessa noite, aos pés da cruz de Cristo, entregando aquilo que parece tão pouco para você. Aquele salário que talvez você ainda não esteja conseguindo pagar as suas dívidas. Aquela capacidade de exercer o dom que Deus deu para você. Tem pessoas aqui que Deus deu o dom e que você não está exercendo por se pensar incapaz. Deus deu o dom para você, mas você não tem exercido porque você se acha incapaz. Nessa noite, Ele quer essa oferta. Essa oferta de amor, essa oferta dizendo, Deus, eu estou me sentindo assim, mas eu vou entregar para o Senhor.
queria te convidar a ficar em pé. A Bíblia diz que Deus, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou pedimos. Você tem pedido alguma coisa para Deus? Imagina que Deus, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que você pensa ou pede. Talvez você esteja precisando nessa noite de amor à vida, que você tem flertado com a morte, você tem pensado em morte. Você que está nos ouvindo pela internet, talvez tenha pensado em morte, tem sido atacado na sua mente com pensamentos de morte. Eu quero dizer para você que o nosso Deus é o Deus da vida, e Ele multiplica a vida, aleluia, e Ele multiplica a alegria de viver, e Ele multiplica a paz, e Ele multiplica a força. Você precisa de um milagre da multiplicação? Vem aqui na frente agora e nós vamos orar, nós vamos unir a nossa fé, aquilo que você vai entregar para Deus hoje. Eu não sei se vai ser teu coração, se vai ser a tua vida, se você nunca entregou a sua vida para Jesus. Hoje é a noite de entregar a sua vida a Jesus. Você sentiu o Espírito Santo falando com você? Tome um passo de fé, venha até aqui e nós vamos estar orando juntos. Em nome de Jesus, venha. Não deixe que a barreira te prenda, não deixe que a incredulidade te prenda. Nós vamos estar orando para que o nosso Deus do milagre comece a realizar milagres na tua vida. O Deus da multiplicação. Tem pouquinha fé? Vem assim mesmo, não tem problema. Está com as vestes sujas diante de Deus? Vem assim, o sangue de Jesus vai ser derramado na tua vida e vai te lavar e te purificar de todo o pecado. Mas se durante a oração você precisar de um intercessor, eu quero pedir que você levante a mão. Se você sente que a batalha na sua mente agora está grande, se você sente vozes mentirosas, ruído na sua mente, se você precisa nessa noite que o intercessor venha orar por você, eu peço que você levante a sua mão dizendo: eu preciso de uma ajuda em oração. Senão nós vamos orar juntos aqui. Pode chegar mais para frente, amados, para dar lugar para todos. E nós vamos estar orando agora. E você vai colocar diante de Deus a tua oferta, o pouquinho que você tem. E Deus vai multiplicar. Ele está de braços abertos nessa noite para multiplicar a oferta que você vai entregar. Entre nós aqui, existe alguém que está entregando a sua vida para Jesus? Que não fez isso ainda e está fazendo agora? Alguém que queira receber Jesus, entregar a vida, o controle da sua vida para Jesus? Existe alguém que está aqui tomando essa decisão? Amém, temos um casal aqui na frente que está entregando a vida para Jesus. Mais alguém está fazendo essa decisão de entregar a vida para o Senhor Jesus que nunca fez? Amém, glória a Deus, glória a Deus. Então coloque agora, nós vamos unir a nossa fé. E em nome de Jesus, vamos clamar pelo milagre da multiplicação. Pai querido, nós estamos agora, em nome de Jesus, unidos em um só Espírito, só no nome de Jesus, unidos em uma só fé. Estamos nessa noite clamando pelo milagre da multiplicação. Deus amado, eu quero pedir por aqueles que não têm sentido paz há tanto tempo, que nessa noite o milagre da multiplicação da paz aconteça. Alegria de viver, Senhor, tem pessoas aqui que não têm tido alegria de viver. Eu quero pedir a multiplicação da alegria de viver, em nome de Jesus. A multiplicação da paz, a multiplicação da tranquilidade, a multiplicação da fé no Senhor Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor visite agora cada coração. Espírito de Deus, o Senhor que conhece a mente de cada um. Tem pessoas aqui, Senhor, que estão na sua última força. E eu quero te pedir, multiplica as forças do que está sem vigor. Multiplica as forças daquele que está cansado nessa noite. Renova as forças em Cristo Jesus. Senhor, tem pessoas aqui que estão com necessidade financeira. E nós queremos orar agora. Que o Senhor venha multiplicar aquele azeite que tem em casa, aquele pão que tem em casa. Que o Senhor venha multiplicar, Senhor, aquilo que precisa
precisa, talvez até uma porta de trabalho. Que os meus irmãos sejam abençoados nessa noite, com uma porta de emprego, com uma promoção, Senhor, com aquilo que eles estão pedindo. Nós te louvamos, porque o Senhor, Deus, faz muito mais, infinitamente mais. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que o teu filho e a tua filha têm pedido. Paizinho, eu te peço, surpreende, Senhor, surpreende o teu filho, surpreende a tua filha, surpreende aqueles que estão na internet, Senhor, entregando algo para o Senhor, surpreende a tua igreja, Pai, e abençoa, porque o Senhor é galardoador, o Senhor tem prazer em dar as bênçãos para os teus filhos, e nós declaramos a bênção do Senhor sobre cada filho e filha tua nessa noite, e nós te louvamos por esses irmãos que receberam Jesus nessa noite. Nós pedimos que o milagre do novo nascimento realmente aconteça na vida deles, e que a partir de hoje eles tenham certeza da salvação e a esperança que há em Cristo Jesus. Para a glória do Senhor, nós entregamos cada irmão e irmã nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.